Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte, nesta segunda-feira, 12 de junho, nosso coração se move na direção de Deus, do ressuscitado que vive entre nós. Quero cumprimentar você que reza conosco nesta manhã, aqui na nossa Diocese de Formosa e também fora da Diocese de Formosa. Que o bom Deus realize no seu coração o que você está pedindo, o que você está solicitando nesta manhã a Ele. Confie. A força da fé, amparada no silêncio profundo da alma, vai nos dirigir ao verdadeiro trono do amor de Deus, para sermos melhores. Dando sequência à nossa meditação sobre o livro A Força do Silêncio, na página 230, o cardeal Sara cita Dom Dimas de Lassos, que diz o seguinte: em geral, considera-se o silêncio como mera ausência de ruído e de palavras. Mas a realidade é muito mais complexa. O silêncio de um casal que janta sozinho pode ser a expressão da profundidade de uma comunhão que não precisa de palavras. Ou pode ser também o sinal de que eles não conseguem mais falar um com o outro. O primeiro é o silêncio da comunhão, o segundo o silêncio de ruptura. Essas duas formas opostas carregam, cada qual, uma mensagem muito forte. O primeiro silêncio diz, eu te amo. O segundo, o nosso amor acabou. Como se transmite essa mensagem? Pelo olhar, pelos gestos, pelo coração. Olhar do amor no primeiro caso, olhar retraído no segundo. Um exprime o desejo de um encontro mais profundo, o outro o fracasso da relação. Neste livro é claro que pretendemos falar do silêncio de comunhão e da riqueza que traz consigo. No entanto, mesmo esse silêncio admite uma grande variedade. O ser humano pode se calar para ouvir e pode receber o que o silêncio do outro diz. Pode se calar para dizer algo que não pertence à linguagem das palavras, ou então, por estar diante de uma realidade muito imponente para poder se expressar pelas palavras. Não existe um diálogo silencioso entre a mãe e o filho que acabou de nascer? A mãe lhe fala, talvez já lhe tenha dado um nome, porém, no mais das vezes, ela simplesmente o sente. Lembro-me, durante a visita anual da minha família ao mosteiro, que a minha irmã estava grávida e, de repente, no meio de uma conversa, ela abriu um belo sorriso. Como o contexto não explicava esse sorriso, perguntei-lhe, Irene, por que você está sorrindo? E ela respondeu, ele está se mexendo. Não havia necessidade de perguntar quem era. Quem era ele? Gosto desta metáfora da mulher grávida, porque ela representa bem a questão da interioridade. Não era preciso muitas palavras. Ele já disse tudo. E quando ele significa Deus, a oração está perto, pois adoração e silêncio são irmã e irmão. Estou perfeitamente de acordo, diz o cardeal. Além disso, como um sacerdote pode viver fora do silêncio? Em vista do grande mistério da Eucaristia celebrado diariamente, ele deve consagrar uma parte de sua vida ao silêncio. Assim, o cânon emergia cheio de poder e sentido. A Santa Missa é o que ele tem de mais sagrado e divino. Ela deve ser cercada de dignidade, silêncio, sacralidade. O ofício das horas nos prepara.
Todas as criaturas estão em silêncio, exceto o Padre, que tem o poder de falar por todas elas e em nome de todos, perante a divina majestade. O sacerdote une os homens a Deus mediante algumas frases simples que são palavras divinas. Ele põe a humanidade diante de Deus pelas palavras da consagração, nas quais ele pronuncia o próprio verbo do Pai. Ele determina a presença do verbo no tempo, em um estado especial, encarnado e sacrificado. O sacerdote deve saber quando se calar e quando falar. É importante orar 7 vezes por dia para louvar a Deus e o confessar na Santa Missa diante dos homens. A dignidade sacerdotal nos obriga a estar atentos ao alcance de nossas palavras. Tudo nele, corpo e alma, deve proclamar a glória de Deus. A palavra é então mais importante que a vida ou a morte. Ela não deve ser necessariamente forte sobre esta terra, desde que seja ouvida no céu. Acima de tudo, para alimentar essa palavra, é terrivelmente importante permanecer em silêncio. Dileto ouvinte, estas palavras são muito fortes e profundas para nós sacerdotes, que devemos realmente aprender a realizar estes momentos de silêncio e de profunda intimidade com Deus no nosso ofício da presidência da celebração da Santa Missa. Eu escuto essa meditação com certo estupor no coração, porque nós não fomos formados, em razão do relativismo desses últimos 60, 70 anos. O mundo foi banalizando, e a banalidade do mundo banaliza também a igreja, banaliza também as nossas orações, a nossa conduta cristã, o nosso culto. É muito triste que muitos sacerdotes não celebram a missa todo dia. Não faz adoração. Ativismo muito grande que nos toma também o tempo da oração. E por isso, às vezes, a nossa missa, ela perde a sua sacralidade. E a gente precisa colocar um monte de coisas, ou tirar as coisas essenciais da missa, por causa do tempo, por causa da pressa. Nós precisamos de uma reeducação para o silêncio, para a nossa vivência profunda do mistério de Deus na liturgia, excepcionalmente na Eucaristia. Não pensemos que as coisas estão bem. O mundo está de cabeça para baixo. E toda essa pestinolência, essa doença do mundo, da cultura, causada pelo paganismo, ela entra dentro da igreja. O sacerdote que não tem amor ao silêncio, não tem amor ao sagrado, não promove essa santidade. Às vezes não é culpa do padre. Ele não foi formado, o ambiente familiar não ajudou, o seminário não ajudou, o ambiente às vezes do clero não ajuda, a dissipação. Haja vista a grande dificuldade de um retiro de sacerdotes em silêncio. É praticamente impossível, porque nós destreinamos, nós perdemos o humus da tradição da igreja. Tanta gente criticando a tradição da igreja. Está errado. A igreja nunca errou, ela é santa. E aí você critica o silêncio, critica a liturgia mais sóbria, uma liturgia mais piedosa. Por que você critica? Porque você é vazio. Quem está no vazio não consegue adentrar os pórticos do silêncio e da piedade. Precisa de coisas, precisa de criatividades, precisa de muito barulho para poder romper. Esse não é o caminho que salva. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje, que está lá no missal, nos traz o Salmo 26, de 1 a 2. O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem poderei eu temer? O Senhor é o baluarte da minha vida, perante quem tremerei? Meus opressores e inimigos são eles que vacilam e sucumbem. Eu penso que
este salmo deve cravar dentro de nós essa grande verdade: somente Deus pode me salvar. Mas eu preciso buscar, eu preciso ter sede de salvação. Há muita gente que já não prega mais sobre a salvação, não prega mais sobre a conversão, sobre o sacrifício cristão, sobre a ascese, sobre o louvor, sobre a adoração, sobre o rosário. Muita gente não prega mais sobre isso. E muita gente fica com um discurso direcionado para outros caminhos, que não é a missão que Jesus deixou para nós, sobretudo para nós sacerdotes. Nós precisamos entrar mais em profundidade com a patrística, com os ensinamentos da igreja e nos distanciar urgentemente, se quisermos manter o nosso sacerdócio ardoroso, de todas essas novidades, essas interpretações marxistas da teologia, da exegese, esse desprezo pela moral, pela espiritualidade. A gente precisa fugir disso. Um bom trabalho é ler o catecismo da igreja, ler a vida dos santos, assistir filmes bons sobre a vida dos santos, porque os tempos são de vazios e de grande tristeza. Os tempos não são fáceis e nós precisamos ter cuidado para não embaraçarmos nessa munha do mundo e perdermos a nossa unção, a nossa salvação, a nossa fé. A você, meu irmão seminarista, sacerdote, vamos retomar o bom caminho. Não precisa a gente ficar brigando com quem é diferente, não precisa a gente ficar criando celeuma com quem quer uma vertente humana, uma vertente meramente de olhar somente para as criaturas e não para o Criador. Deixa, vamos fazer a nossa parte, vamos criar comunidades piedosas, adorantes, amorosas e justas, com silêncio, com oração e com menos criatividade humanas que querem ocupar o lugar de Deus e do divino na nossa vida. Pai Santo, Deus de amor, nós queremos esta luz de salvação em nossas vidas, que é o Teu Filho Jesus. Inunda-nos com esse luzeiro de eternidade, para que nós possamos atravessar esses pântanos humanos históricos com o olhar sempre crescente em Ti. Que os nossos opressores, os nossos perseguidores e inimigos não tenham poder sobre nós, sobre o ouvinte deste programa. Fica, Senhor, conosco, enche-nos com Teu Espírito Santo. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Uma boa segunda-feira para você. À noite nós temos nossa Eclésia Santa, às 21 horas, aqui no nosso canal. Eu peço que você se inscreva no nosso canal. Dom Adair José Guimarães, ative as notificações para facilitar a sua participação conosco de manhã e à noite, e em outras atividades que a gente promove. Fique na paz, abençoado dia para você.